Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, a Câmara pode votar ainda este ano a proposta que cria a Escola Sem Partido. Os defensores do projeto afirmam que o objetivo é evitar conteúdo ideológico em sala de aula, mas os grupos contrários temem que haja cerceamento da liberdade de cátedra. Para entender melhor, o Câmara Debate vai ouvir os deputados Bacelar, do Podemos da Bahia, e Flavinho, do PSC de São Paulo, relator da proposta. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindos ao Câmara Debate. Vou começar perguntando ao deputado Flavinho, que é o relator, como que está o relatório, o que vai ser o projeto Escola Sem Partido, deputado? Bom, antes de mais nada, uma alegria estar aqui nesse programa, falando desse tema tão importante para o nosso país, meu querido amigo aqui, companheiro na Câmara, deputado Bacelar. Bom, antes de mais nada, eu quero já dizer que eu não sou relator relator do Escola Sem Partido. Escola Sem Partido é um movimento da sociedade civil que eu respeito, alguns pontos concordo, outros tantos eu discordo, inclusive já fiz isso de forma enfática na própria comissão, com o fundador desse movimento presente ali numa audiência pública. A comissão ela foi denominada, especialmente por aqueles que são contrários, de forma pejorativa, como sendo a Comissão Escola Sem Partido. Na verdade, é um projeto de 10 projetos que compõem a comissão. Eu sou relator da comissão especial que trata da temática da doutrinação político-partidária e sexual dentro das escolas. Esse é o mérito tratado dentro da comissão. O Escola Sem Partido é um dos projetos apresentados, inclusive, pelo deputado Exalci, de Brasília. E, repito, tenho restrições com o modus operandi do movimento Escola Sem Partido em alguns pontos, né? Sou crítico de algumas posturas. Bom, diante da realidade da comissão, que é temática, nós temos 10 projetos e desses 10 projetos, regimentalmente, eu tenho que apresentar um substitutivo, rejeitando ou acolhendo, e foi todo esse processo feito ao longo de quase 2 anos, né, de trabalho da comissão. São 20 ou 22 audiências públicas realizadas. Eu, como relator, eu subscrevi todos os requerimentos, ou seja, demos espaço, da minha parte como relator, dei espaço para que todos pudessem manifestar, contrários, favoráveis, de todos os âmbitos da sociedade. E apresentei, então, o meu parecer final. Foram apresentadas emendas, dessas emendas acolhi algumas, rejeitei outras, e apresentei, então, o substitutivo final, que é o que a gente está para votar agora na comissão especial. Então, o processo regimental nos trouxe até aqui com o parecer apresentado. Deputado Bacelar, do que o senhor já acompanhou nas discussões sobre essa proposta, que o deputado falou que engloba várias, inclusive Escola Sem Partido, o senhor acha que há clima para votação? O senhor acha que é possível haver esse controle de ideologia na sala de aula? Olha, inicialmente quero também registrar a minha satisfação em participar de um debate com o deputado Flavinho, um deputado que durante esse período legislativo, esta legislatura, foi um deputado dedicado, trabalhador, competente e que se dedicou muito no relatório da comissão especial que examina esses diversos projetos, viajando o Brasil todo e ouvindo todos os segmentos da sociedade. Eu queria primeiro lembrar que no Brasil, todas as vezes que temos movimentos em defesa da família, da tradição, da segurança pública, da propriedade e outras propostas dessa natureza, o resultado desses movimentos é perseguição, autoritarismo, cerceamento da liberdade. A história do Brasil está cheia desses exemplos. E esse projeto, que eu não vou chamar de escola sem partido, não, é escola com partido. O partido da tradição, da família, da propriedade e da religião. O projeto parte de uma suposta doutrinação político-partidária existente em sala de aula para impor uma visão de mundo maniqueísta, do bem absoluto e do mal absoluto. O projeto parte de uma suposta ideologia em sala de aula para impor a sua ideologia, a ideologia dos outros. É um projeto muito vago, é um projeto
que considero mal redigido e que, se por acaso for aprovado, aí sim vai levar a que haja uma ideologia em sala de aula e a perseguição de quem não apoia essa ideologia. O projeto tem vícios de constitucionalidade, de precisão, de mérito. Nós não podemos aprovar um projeto que parte de suposições, de medos. Eu pergunto: quantos professores fazem doutrinação político-partidária em sala de aula? Quantos professores fazem doutrinação em sala de aula? Eu sou contra a doutrinação em sala de aula. Todos nós somos contra, mas não podemos cercear a liberdade de cátedra. Deputado Flavinho, como é que o senhor avalia essa crítica? Eu concordo em alguns pontos quando se fala do projeto apresentado de Escola Sem Partido, que nada tem a ver com o meu parecer final, o meu substitutivo. Temos aqui embasamentos constitucionais, pautados na legislação vigente. Nós não estamos inovando em nada, apenas trazendo para esse parecer, para esse substitutivo, aquilo que já existe na legislação brasileira, na Constituição. Então, o primeiro ponto é esse. Concordo em alguns pontos com relação ao projeto Escola Sem Partido apresentado pelo deputado Exalci. Porém, não é disso que trata o meu projeto, o meu substitutivo. Bom, eu, na verdade, não trato de nada subjetivo, que trato de coisas muito concretas. Tivemos 20 audiências públicas, onde várias denúncias foram trazidas, não só por alunos, como por professores, também profissionais da educação, que são perseguidos porque colocam ali no meio acadêmico, especialmente quando se trata dessa questão, no meio acadêmico, onde é muito claro o viés de esquerda na academia brasileira, por motivos históricos, que a gente não tem tempo para aprofundar isso aqui. Mas o projeto ele não é subjetivo, ele não tem vício de inconstitucionalidade pelo seguinte princípio. O que nós estamos tratando aqui já está no PNE, já está na Constituição. Quando se fala da liberdade de cátedra, nós estamos correndo aí sim o risco de endeusar o professor dentro da sala de aula a ponto dele não poder ser questionado por nada e por ninguém. Esse é um grande problema com relação aos doutrinadores. Os professores não, eu sou um grande defensor dos professores, né, e já demonstrei isso várias vezes aqui na Câmara dos Deputados, inclusive, por exemplo, na tentativa de votação da reforma da Previdência, eu fui um dos parlamentares que conversou com o deputado Arthur Maia para que não entrassem os professores e tudo mais. Agora, o que a gente trata nesse projeto, nessa comissão, é do doutrinador. Claro, é muito difícil, Bacelar, você ter um número. Esses casos não são casos isolados? Não está se trazendo a lei para resolver casos isolados? Os casos que aparecem, começam a aparecer, são cada vez mais crescentes, exatamente porque existia até então, a partir do momento em que começou a discussão dessa temática, alunos, pais e professores começaram a ter a coragem de mostrar o que acontecia no silêncio da sala de aula. E digo por quê? Porque nós estudamos e muitos de nós tínhamos os professores como alguém, um ser intocável, alguém que a gente admirava. Por um outro lado, os doutrinadores usam disso, o que a gente chama do público cativo dentro da sala de aula, ou seja, o aluno ele não pode sair da sala de aula, a não ser que seja uma aula de religião confessional, como diz a Constituição, aí é facultativo. Fora isso, o aluno não pode sair da sala de aula. E nós temos inúmeros, não é 1, 2, 3, 4, 5 ou 10, são inúmeros relatos, tanto nas audiências públicas quanto de material que chegou na Comissão Escola Sem Partido e não para de chegar, exatamente que aponta para esses doutrinadores. Não é uma parcela mínima, né, do magistério que trata dessa questão de doutrinar. E veja, a questão não é tirar a ideologia. Isso é um ponto equivocado dos meus amigos da oposição. Eu não sou favorável à escola neutra. Eu sei que ninguém é neutro, a escola não é neutra, nós não somos neutros e o professor dentro da sala de aula não é neutro. O que precisa ter por parte desse doutrinador, e eu faço sempre questão de separar, e você mesmo disse que é contrário a esse doutrinador também, seja ele da esfera que for, da matiz ideológica que for, igualmente assim eu penso, esse doutrinador, ele se esquece que a sua posição pessoal, e é um direito que ele tem pela liberdade de expressão e a liberdade de cátedra, ele tem um limite, não é um direito absoluto, porque o limite da liberdade de cátedra, o limite da liberdade de ensinar, preconizado na Constituição, ele termina quando começa o direito de aprender do aluno. Então, aquele professor que acaba se transformando num doutrinador, consciente ou inconscientemente, até mesmo muitas vezes pelo próprio movimento que ele viveu dentro do seu processo de formação,
chega num momento em que ele não passa para o aluno aquilo que é a matéria, que o aluno, muitas vezes, até numa escola privada, pagou para receber aquele conteúdo, e ele passa a colocar a sua opinião, a sua visão de mundo, que também não vejo nenhum problema, desde que seja a sua opinião, e fique claro para o aluno que é a sua opinião. Então, eu não sou, de forma alguma, alinhado, até na comissão existem muitos que são realmente extremistas nesse caso. Não, tem que criminalizar. Inclusive, você sabe disso, queriam que eu colocasse no meu parecer uma criminalização para essas pessoas. Eu não abri mão de manter no meu parecer exatamente muito mais uma forma denunciativa para que não fosse criminalizada a ação do professor, né? Então, vai nessa linha. Deputado Bacelar, é possível estabelecer esse limite? Eu queria primeiro chamar a atenção que é inconstitucional. O nosso Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, é caracterizado por vários dissensos internos. Para se conseguir ali uma opinião majoritária é um trabalho. Esse ano estamos cheios de exemplos disso. Essa questão é unanimidade no tribunal. Todos os ministros do STF já se posicionaram dizendo que a liberdade de cátedra, e o que é liberdade de cátedra? É o direito do professor emitir a sua opinião. E esse é amplo. Eu não posso ter limites de opinião dentro de sala de aula, eu tenho liberdade de opinião fora da sala de aula, e dentro da sala de aula eu não tenho opinião, eu tenho um direito, sim, a opinar. Então, os próprios ministros do STF já indicaram que é um projeto inconstitucional. Mas eu parabenizo o querido deputado Flavinho quando ele diz que é contra o tal chamado Escola Sem Partido, que é um projeto especificamente do deputado Erivelton Santana. Mas aí eu vou... E do Exalci. Eu vou para o relatório e para o substitutivo do deputado Flavinho. Ele acabou de dizer aqui que ele quer disciplinar o equilíbrio, através de uma lei, ele quer disciplinar o equilíbrio entre a liberdade de aprender e a liberdade de ensinar. Isso é impossível se fazer através de lei, porque não são direitos antagônicos. O direito de ensinar e o direito de aprender são interrelacionados. Isso é a base da pedagogia. O que é que a pedagogia quer? A pedagogia quer dar efetividade ao conceito de ensino e de aprendizagem. Então, não é uma lei que vai disciplinar esse equilíbrio. Por quê? Porque nós temos no dia a dia, a construção, e está na lei. Por isso que também ele fere a Constituição. O conteúdo que o professor trabalha em sala de aula é um conteúdo tirado do projeto político-pedagógico da escola. O professor não fala lá o que lhe dá na cabeça e na telha. Ele fala o que está no projeto político-pedagógico da escola. E onde é formado esse projeto político-pedagógico da escola? Na comunidade escolar, no conselho escolar, na reunião de pais, de professores e de funcionários da escola e da comunidade. É uma coisa altamente democrática e participativa. Não é uma lei que vai disciplinar isso. E não é muito mais fácil? Se eu tenho um problema com meu filho em sala de aula, eu ia ao diretor da escola relatar aquele problema, eu ia ao conselho escolar, que é o fórum adequado para isso, e não criminalizar isso, e não judicializar isso. O deputado fala que tem recebido inúmeras denúncias de doutrinação em sala de aula. Inúmeras. Quantas? Nós temos 250 mil escolas de ensino de educação básica no Brasil. 250 mil. Em quantas ocorreram isso? Não tem necessidade, sinceramente, de disciplinar tal matéria. Deputados, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Na volta, o deputado Flavinho entra aí nesses detalhes que o deputado Bacelar questionou. Câmara Debate está ouvindo os deputados Bacelar, do Podemos da Bahia, e Flavinho, do PSC de São Paulo. O tema é Escola Sem Partido. Continue conosco. Câmara Debate está de volta.
Hoje nós estamos conversando com os deputados Bacelar, do Podemos da Bahia, e Flavinho, do PSC de São Paulo. O tema é a Comissão Escola Sem Partido. Deputado Flavinho, no bloco anterior, o deputado Bacelar falava da dificuldade em se fazer essa mediação sem ferir a liberdade e de como hoje a pedagogia trata o ensino-aprendizagem como coisa única. Como que isso pode ser tratado no relatório? Bom, meu nobre amigo, ele simplificou bastante um problema que é um pouco mais denso, né? Primeiro, o que os ministros conversaram e definiram na última sessão do STF que tratou dessa questão da invasão da Polícia Federal dentro das universidades por consequência de propaganda político-partidária no momento de eleição, que é totalmente contravenção, é contra a lei, disso se tratava aquela discussão. Nada tinha que ver com o projeto Escola Sem Partido. Porque, de fato, aqui não se fere a liberdade de cátedra. Aqui se dá a possibilidade do aluno no primeiro momento. A comissão ela é denunciativa. A primeira missão que eu vejo nessa comissão é denunciar um problema, trazer à luz a um problema que ficava escondido. Ficava escondido pelo corporativismo que existe no magistério. Existe um corporativismo, como aqui na Câmara, eu já denunciei isso várias vezes. Só para acrescentar uma informação no debate, o Supremo chegou a suspender 2 leis, uma estadual e uma municipal, que porque isso instituíam... é inconstitucional, mas não é pelo mérito, é pela forma, porque o Estado e o município não podem legislar sobre o que estamos legislando aqui a nível federal. Então, não foi de forma alguma, e isso o deputado sabe muito bem, não foi com relação ao mérito, mas com a forma que aquele Estado, aquele município estava tratando do projeto Escola Sem Partido especificamente, era esse projeto. Agora, o que trata na comissão não tem nada de inconstitucional, até que o Supremo diga, então, depois de aprovado o parecer, bom, se o Supremo se debruçar sobre isso, nós vamos ter um parecer do Supremo. Não é o caso ainda. Então, me desculpe, meu amigo, mas eu tenho que discordar já nesse ponto. Segundo, existe um corporativismo muito grande no magistério brasileiro, a gente sabe disso, nas secretarias de ensino, delegacias de ensino, conselhos de escola, coordenadores pedagógicos, existe infelizmente, isso é terrível na administração pública brasileira, não é só do magistério, não é só aqui na Câmara, eu já denunciei várias vezes esse corporativismo, essa blindagem que existe dentro da Câmara, e assim é no Senado, assim em outros setores. Isso dificulta que um processo ético, por exemplo, contra aquele servidor público, que infelizmente, inclusive, não tem um código de ética definido, esse projeto pode ajudar nesse sentido, de que o magistério tenha um código de ética definido para se pautar, porque não pode ficar solto. Outras áreas da administração pública e áreas profissionais têm o seu código de ética e volto a dizer, se endeusa o professor, se transforma a escola e a universidade num templo intocável, como se nada de ruim acontecesse dentro daquele ambiente. Nós vimos essa semana passada, aqui em Brasília, um estudante que foi assassinado no campus, numa festa dentro do campus da UNB. Isso não é 1, 2, 3 vezes que acontece. É droga, estupro, é uma série de situações. Isso fica sempre fechado ali naquele ambiente. Não é diferente com a doutrinação. A doutrinação político, partidária, ideológica, sexual, ela também fica, infelizmente, muitas vezes amarrada naquele ambiente e o aluno se vê muitas vezes ali preso àquela situação e não consegue avançar, não consegue fazer com que alguém olhe para ele, que é sim, é a parte mais vulnerável do processo educativo, não é o professor, por mais que o professor hoje a gente sabe que muitas vezes apanha em sala de aula, tem um salário ridículo diante da realidade do Brasil, tem uma estrutura péssima de trabalho e eu sou favorável que tudo isso mude. Porém, a parte mais vulnerável no ensino é o aluno. Então, o projeto, nesse sentido, ele vai, primeiro, denunciar essa situação, que é o que a gente está fazendo. A gente está tratando de uma situação aqui, em outros meios. Então, é um problema que foi trazido à luz e está sendo discutido, está sendo tratado. Segundo, ele visa proteger, de fato, a parte vulnerável do processo educativo, que é o aluno. E terceiro, de forma alguma ele fere legislação e fere a Constituição, porque ele parte exatamente dos pressupostos constitucionais e legais que estão vigentes no Brasil. E de forma alguma quer se dissociar aqui o processo educativo. De fato, ele acontece junto, porém ele é rompido quando você não tem ali um professor ético que busca sim cooptar aquele aluno para sua linha ideológica, seja ela religiosa, partidária, enfim, sexual, seja a linha ideológica que for. Não é possível que isso continue acontecendo nas escolas brasileiras. Deputado Bacelar, como equilibrar isso para evitar que corporativismo ou qualquer outro jogo de interesses impeça a avaliação de situações fora da legislação? Primeiro, que realmente o STF ainda não analisou a lei, porque é um projeto. O STF se pronuncia sobre casos concretos e se pronunciou sobre leis municipais inconstitucionais, porque ferem
a competência da União para legislar nessa matéria, conforme o deputado disse, mas mandou os recados, porque no voto de pelo menos 8 ministros está lá o recado para o Escola com Partido. Está lá o recado que fere a liberdade de cátedra. Vamos aqui para o chão da escola. Todo mundo defende a pluralidade de ideias. A escola não é uma fábrica de robôs. A escola, inclusive, eu trato daqui a pouco outro problema do instituto, do substitutivo, que é a prevalência de valores familiares sobre os valores da educação formal. Isso não existe. Mas olhe bem, todos nós defendemos a pluralidade de ideias. Sabe como é que a pluralidade de ideias se dá na escola? É pelo conjunto de disciplinas, é pelo conjunto de professores, é pela carga horária anual. A pluralidade não se dá por um professor, não se dá por uma disciplina. Um professor até pode, de forma errônea, ser doutrinador, ser tendente a determinada ideologia, mas um conjunto de professores, não. E é isso que dá pluralidade e que dá liberdade. Ou então, nós vamos começar a enxergar fantasmas, porque uma escola média no Brasil, de porte médio, tem cerca de 30 professores. Eu vou dizer que aqueles 30 professores são subversivos, que aquilo é um... Não, claro, mas é para eu mostrar Sim. que a pluralidade não vem de um professor, vem do conjunto. Claro. Eu estudei em escolas que tinham professores de formação marxista, de formação esquerdista, e eles só fizeram o meu crescimento, e eu não sou comunista, eu não sou marxista. Meu filho, meus sobrinhos estudam e estudaram em escolas de classe média que têm professores com orientação esquerdista. Mas um professor, o conjunto da escola não, é da pluralidade. E é isso que faz que a educação seja libertadora, que a educação forme cidadãos. É a pluralidade, é o conjunto e não a individualidade, conforme os projetos de lei e os substitutivos caminham. Então nós vamos ter cartazes dizendo não, 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 porque o cartaz que o substitutivo apresenta é uma lista de não. E escola não é ambiente para o não, a escola é um ambiente para o sim, para a diversidade, para as diversas ideias antagônicas. Então nós vamos ter, aqui vou entrar no estúdio, vai ter um cartaz ali dizendo o que você pode ou não pode fazer. Aí eu vou no plenário da Câmara, vai ter lá um cartaz dizendo o que deputado pode ou não pode fazer. Eu vou entrar numa clínica médica, vai estar atrás do médico o que ele pode ou não pode fazer? Não. E essa lista, inclusive, é simplista, é inibidora, é perseguidora. Ela quer, sim, colocar uma mordaça no professor. E quem conhece uma sala de aula, empoderar aluno, tirando o poder do professor, não dá certo, nem na Finlândia. Deputados, a gente está caminhando para o final do nosso tempo, então eu vou fazer uma última pergunta e pedir para os senhores fazerem suas considerações finais também em um minutinho. Deputado Flavinho, o senhor acha que é possível mexer nessa lista? É possível ainda ter alguma mudança no substitutivo? Não, porque está realmente alinhado com o problema que nós temos no Brasil. Concordo com o deputado Bacelar, sou favorável à pluralidade, não é o que tem acontecido no país. Se você pegar a prova do Enem, por exemplo, está aqui, não foi eu que fiz, meu filho fez a prova do Enem, está aqui. Se você ler de cabo a rabo, é profundamente ideológica, marxista. E aqui, por exemplo, eu não vou nem falar do artigo que falava de LGBT, de linguagem LGBT, como se tivesse alguma pertinência para a formação do aluno. Mas eu vou na questão 23, por exemplo, que fala de algo muito, muito importante, é o que trata o projeto aqui. Por exemplo, uma fala da diretora-geral da ONU para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, a Audrey Azoulay. Ela diz no finalzinho aqui, isso está na prova do Enem, segundo ela, essa senhora, esse processo precisa começar quanto antes nas carteiras das escolas. Diante disso, a Unesco lidera a educação em direitos humanos para assegurar que todas as meninas e meninos saibam seus direitos e os direitos dos outros. Os que são contrários ao projeto Escola Sem Partido querem que os alunos não tenham seus direitos para não serem empoderados. Os que são da oposição, nesse caso, eles querem empoderar a mulher,
querem empoderar o negro, querem empoderar os LGBTs, mas não querem empoderar o aluno dentro da sala de aula, ou seja, o aluno saber dos seus direitos. Ele tem o direito a ter uma educação plural, que todos os professores possam trazer os seus conteúdos, porém sem ser doutrinado dentro da escola de aula. Então, sim, eu acredito que esse projeto ele tem pertinência, ele não é inconstitucional e ele não fere a legislação vigente. Ele vai combater esses doutrinadores, sem tocar em nada os professores que são éticos e que precisam de fato receber toda a nossa valorização e o nosso apoio nessa casa. Porém, não é disso que trata. O projeto trata dos doutrinadores e é esses que nós temos que combater. Deputado, 1 minuto para suas considerações finais. Dizer que essa prova do Enem de um ministério do presidente Michel Temer, que não tem nada de socialista, não tem nada de esquerdista, foi uma das grandes provas do Enem. Uma prova aberta, diversa, apoiada por todos os grandes educadores brasileiros. Segundo, valor familiar em casa. Educação formal não se subordina à educação familiar. Educação familiar trata de princípios morais e de virtude, e de religião. A educação escolar trata do conhecimento científico, da socialização, e isso não pode estar limitado em lei. Estamos no mês da consciência negra, o Novembro Negro. Imagine, se eu for optar pela supremacia dos valores familiares sobre os valores escolares, eu não vou poder falar da ancestralidade africana, eu não vou poder falar da mitologia africana, dos orixás, porque isso fere a orientação que uma família neopentecostal deu em casa. Isso é conhecimento, isso é científico, e a educação é isso, é libertar, é tirar você de si, inclusive colocando você em respeito à posição contrária à posição do outro. Deputados, obrigada pela participação. Obrigado. Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre escola sem partido com os deputados Bacelar, do Podemos da Bahia, e Flavinho, do PSC de São Paulo, relator da proposta. Você pode assistir a todos os debates em nossa página na internet ou no YouTube. E você também pode opinar sobre este e muitos outros temas. Entre no site edemocracia.câmara.leg.br e participe das discussões. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.